Ele, mas que os nossos ouvidos e mentes possam estar atentos àquilo que o Senhor quer edificar as nossas vidas, corrigir, alinhar. Faça o que o Senhor quiser, porque nós somos teus, Senhor. E como declaramos em canção, é aqui que nós queremos estar enquanto o fôlego de vida estiver diante da tua presença. Que enquanto Lohan esteja aqui ministrando a palavra a nós, o Senhor possa também o contemplar com tua graça e misericórdia em seus sonhos e projetos. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Amém? Todos acordaram? Amém? Eu estou aqui mais uma vez, mais um domingo, para compartilhar um pouco mais sobre adoração com os irmãos. Nosso pastor, a gente conversou no ano passado a respeito do que faríamos em 2024. E como novembro é o mês da música, nós comemoramos o mês da música, nós vamos mergulhar nesse tema de adoração. Então a gente está usando esses 2 domingos para falar sobre adoração, seguir naquilo que a gente falou na semana passada. Quantos estavam aqui no domingo de manhã passado? Amém. A gente falou, já começou um pouquinho a falar sobre adoração. A gente tem a conferência de adoração que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24. Essa conferência não é como um workshop para o Ministério de Louvor, para a gente aprender mais sobre música, não é nada disso. Essa conferência é para nós, como igreja, para a gente aprender mais sobre adoração, para a gente experimentar um pouco mais do Senhor em adoração. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, nós queremos esse Deus que habita em meio aos louvores do seu povo. Então, para a gente só fazer um resumo, e antes de eu entrar na mensagem, só fazer uma pequena pontuação do que o irmão falou sobre os pequenos grupos. Os pequenos grupos estão acontecendo a todo vapor, irmãos, mas eles não são uma extensão da escola bíblica dominical. Não são as aulas que você tem ali na escola bíblica dominical. O foco do pequeno grupo é totalmente evangelístico e para a comunhão, evangelismo e comunhão. Dá para a gente falar com todo mundo da igreja? Você consegue falar com todo mundo que está aqui hoje, no final do culto? É humanamente impossível, Um culto de domingo à noite é humanamente impossível. Mas a igreja não pode perder a sua comunhão. O que a gente tem como ferramenta para isso acontecer? Os pequenos grupos. Lá você compartilha as suas dores, as vitórias que Deus traz para a sua vida. Estou olhando aqui para o Machado. O Machado está no pequeno grupo direto. Já levou a palavra, já compartilhou momentos difíceis, já compartilhou vitórias, tudo. Já orou com alguém, já chorou com alguém, já se alegrou com alguém. A palavra de Deus vai dizer, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então o pequeno grupo é essa oportunidade. E oportunidade também de você convidar aquela pessoa que é resistente de ir à igreja. Você convida para o culto, a pessoa não vai. Convida para um evento, a pessoa não vai. Convida, eu vou cantar no coro, a pessoa não vai também. Porque a pessoa tem resistência muitas vezes em ir para a igreja. E no pequeno grupo ela tem um primeiro contato com a palavra de Deus. Às vezes a gente está ali, numa conversa informal, está comendo alguma coisa, a pessoa fala, caramba, ser crente eu acho que é legal, Acho que eu vou participar desse negócio aí. Eu também quero esse Jesus aí que vocês vivem, que vocês tanto pregam. Então o pequeno grupo é uma ferramenta maravilhosa para a gente estar vivendo esse tempo de comunhão, de evangelismo. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, você pode me procurar no final do culto. Tem vários aí acontecendo e a nossa missão é expandir cada vez mais e precisamos de pessoas disponíveis para isso. Amém? Seguindo aqui sobre a mensagem, na semana passada nós falamos sobre o que é adoração e viver a adoração como um estilo de vida. Às vezes, o nosso pensamento está muito preso aos louvores que nós cantamos no culto. E adoração não é cantar, adoração não é música. A adoração é o que você faz da sua vida em reflexo da vida que você tem com Jesus. Então, se você é temente a Deus, você precisa refletir isso na prática. Assim como o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Se você ama alguém, você tem ações de amor. Amém ou não amém? Assim é a nossa adoração ao Senhor. Se você ama o Senhor, você adora Ele, você precisa expressar isso com a sua vida.
Então é no teu dia a dia de trabalho, sendo honesto, pagando os seus impostos, não sendo aquele que arruma briga no trânsito, um vizinho amoroso, que as pessoas amam, que as pessoas gostam de conversar, não sendo aquele vizinho chato que bota uma música alta no final de semana. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, aqui não acontece essas coisas não, né? Ah, mas eu coloco louvor. Irmãos, tem gente que trabalha e quer descansar no sábado. Eu tenho um vizinho assim, e ele bota o louvor e treme as minhas janelas de uma forma que só Jesus na causa. É louvor, mas incomoda. Será que você está sendo aquele que incomoda ou aquele que está sendo pacífico ali na sua vizinhança? A adoração precisa ser um estilo de vida. A gente abordou algumas coisas, mas hoje o nosso foco está na nossa adoração coletiva. O pessoal da mídia fez aí uma arte bonitona. Adoração coletiva, uma arma poderosa. É uma arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos. Quando nós unimos as nossas vozes para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor, é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa que Deus coloca nas nossas mãos. Existem momentos que está tudo dando errado. Nada está dando certo, está tudo, ao contrário. E quando nós nos unimos em oração, em adoração, Deus começa a mover, Deus começa a fazer. Eu quero primeiro ler uma história aqui para os irmãos, primeiro para a gente pensar e ilustrar esse momento. Quero que os irmãos pensem como a música pode mudar o ambiente e a atmosfera de um lugar. Da mesma forma, a adoração tem o poder de transformar o ambiente espiritual e emocional ao nosso redor, nos aproximando mais de Deus. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a música, e não em si a forma espiritual que adoramos ao Senhor. Porque música, irmãos, música tem em todo lugar. Música tem aqui na igreja e tem naquele bar ali na esquina. Mas qual a diferença? A quem cantamos, a quem estamos louvando. Não existe um estilo musical de Deus e um estilo musical do diabo. Não existe isso. Deus criou todos os estilos musicais. Só que o diabo, ele é mestre em copiar e mestre em mentir. Então ele copia e diz que foi ele que criou. Olha só como é que são as coisas, né? Ele copia e fala, não, isso aqui é meu. Só que você vê lá, a marca d'água é de Deus. Tipo um papel timbrado, né? É do Senhor. Foi o Senhor que criou todos os instrumentos. Ele que criou todos os estilos musicais. Mas o que faz uma canção ser voltada em adoração para o Senhor é porque expressamos ela para Ele. É porque no nosso coração, a expressão do nosso coração está voltada para o Senhor. Com isso eu não quero abrir margens para os irmãos pensarem. Então eu posso cantar uma música secular dizendo que é para Deus? Não, porque esse primeiro é mentira. Segundo, está sendo desonesto, irmão. Aquela canção não foi inspirada por alguém temente ao Senhor. Muitas vezes nós olhamos para canções, falamos, caramba, essa letra tem tudo a ver com o Evangelho. Não tem. Já quero dizer que não tem. Porque santo é santo, profano é profano. Não tem como misturar as coisas. Você pode até tentar fazer uma manobra de dizer, não, isso aqui pode até ser legal. Não é. O que é de Deus é de Deus. Não tem como negociar isso. Talvez você pense que um estilo musical não é do Senhor. Ah, não gosto de rock, não gosto dessas coisas, guitarra. Isso é um gosto pessoal seu, irmão. Talvez na sua casa você pode não ouvir, mas não pode dizer que isso não é de Deus. Não dá pra gente dizer que isso não é do Senhor. Todos os estilos musicais glorificam o nome do Senhor. Agora depende o que cantamos, depende da letra que entoamos ao Senhor. A música, ela tem o poder de transformar esse ambiente, transformar a casa do Senhor, transformar um ambiente que nós chegamos. Talvez na sua casa você está lá, às vezes está meio triste, você coloca o louvor, você já começa a ficar diferente. Talvez numa festa você chega, está tocando uma música, só besteira que está cantando, você fala, meu Deus, eu preciso ir embora desse lugar urgente. Às vezes você está num encontro de família, que a maioria ali não é crente, coloca lá as músicas, você fica assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É um ambiente ruim para você. É um ambiente ruim para quem é temente ao Senhor. Ou deveria ser, né?
Mas a música, ela tem esse poder de deixar um ambiente, para alguns, agradável, para outros, desagradável. Mas nós nos movemos pela música, pelos nossos sentimentos? Não. Nós nos movemos pelo Espírito de Deus. Então, e aí eu quero fazer um parêntese aqui. Nós, enquanto Ministério de Louvor, nós pensamos sempre naquilo que vai ser... nós pensamos em facilitar, para que a igreja consiga cantar junto. Todas as canções tenham letras que vão ser fáceis, para nós como igreja cantarmos juntos. Porque a ideia realmente é essa. Que você olhe para o lado e você consiga ver que o seu irmão está cantando junto com você. Que nós, como corpo de Cristo, estamos adorando juntos ao Senhor. E aí eu quero ler um texto com os irmãos. Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. É um texto muito conhecido, que ilustra bem uma adoração coletiva como uma arma poderosa nas mãos do povo de Deus. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. A pastora Zélia pregou na quarta-feira e ela nos incentivou a usar a Bíblia. Tem muitos irmãos aí que estão com a Bíblia, estou vendo, mas te encorajo a fazer o mesmo. Traga a sua Bíblia. Para quem está com dúvida, Atos 16, 25 e 26. Amém, irmãos? Amém, gente? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quantos conhecem esse texto aqui já? Levanta a sua mão. Bem, Paulo e Silas foram presos. E eles iam fazer o que, gente? Está com as suas mãos acorrentadas, seus pés acorrentados, numa prisão que naquela época era úmida, não era nem um pouco higiênica. Você tinha ali a privação até do conforto, de como ficar sentado, não sei qual a posição que eles estariam ali. Mas os dois estavam num ambiente completamente desconfortável e desfavorável para cantar pelo menos uma música. A decisão do coração deles foi o quê? Vamos louvar. Vamos louvar o Senhor. E eles começaram a louvar, começaram a cantar. A Bíblia diz que foi o quê? Foi alto ou foi baixo? Foi o quê, gente? Alto ou baixo? Foi alto. Por quê? Quem estava ouvindo? Os outros presos. Eles louvaram a plenos pulmões, louvando ao Senhor. Foi pelo volume da adoração deles que as prisões se romperam? Não. Era a vibração da voz deles, a física, que fez as correntes se romperem. Você pode gritar o mais alto que for. Nenhuma voz humana é capaz de romper correntes. Não há possibilidade disso acontecer. Mas a adoração que eles levantaram ao Senhor ali naquele momento fizeram que aquelas correntes se rompessem. Vamos pensar na nossa vida. Quantas vezes existem correntes que estão nos aprisionando? Lohan, mas eu sou salvo, eu creio em Jesus. Irmãos, mas Satanás, ele planta armadilhas para nos pegar o tempo todo. Posso te dizer, às vezes a gente cai. A gente não é perfeito. Às vezes a gente cai nessas armadilhas. Muitas vezes estamos aprisionados nessas armadilhas de Satanás. E é o louvor, em determinados momentos, que vai nos fazer romper essas correntes. É pela sua força? Não. É o Senhor que faz essas correntes se romperem. Às vezes, no ambiente aqui, no culto, parece que, sabe, tem alguma coisa nos aprisionando. Parece que não conseguimos desfrutar da presença de Deus que está disponível a nós. Muitas vezes são essas correntes que estão aprisionando. E o que faz essas correntes se romperem muitas vezes é a nossa adoração. É a nossa adoração. Eu acredito que se Paulo cantasse sozinho, Deus ia fazer. Se Silas cantasse sozinho, Deus ia fazer também. Mas olha como é belo o que Deus faz.
Os dois estavam juntos. Os dois resolveram louvar o Senhor. E as correntes se romperam. É simples. É uma decisão. É uma decisão de entrar na casa do Senhor e não murmurar. Mas tem gente que é assim, que entra aqui e fala: mas esse ar-condicionado está muito gelado. Mas essa luz eu não estou gostando muito, porque o som está muito alto. Essa música eu não gosto. Não queria sentar nesse lugar. Uma irmã sentada onde eu sento todo domingo. Caramba, eu tinha que chegar mais cedo. Meu Deus do céu. Quem você vai ser nesse ambiente? Primeiro eu quero falar do nosso coração, porque a gente está num ambiente completamente confortável. Confortável. Não tem nada te atrapalhando. A cadeira é confortável, você está num ar-condicionado maravilhoso. De vez em quando vem até um cheirinho do frango aqui para a gente lembrar que ainda tem 10 frangos para você comprar no final desse culto. A luz está agradável, está aquela luz forte. Tem até um homem de Deus aqui tocando teclado hoje para a gente aqui. O ambiente está completamente confortável. Muito diferente do que Paulo e Silas viveram naquela prisão. E a gente ainda assim escolhe muitas vezes ter um coração amargurado, fechado, murmurador, e não adora ao Senhor. Eu quero começar falando da tua postura. Nesse ambiente, irmãos, escolha ser um adorador. Escolha ser um adorador. É só aqui? Não. Em qualquer lugar. Está em casa? Escolha ser um adorador. Está na rua? Escolha ser um adorador. Se está no trânsito? Escolha ser um adorador. Está atrasado para chegar num compromisso. É justamente assim, né? Está atrasado para chegar num compromisso, engarrafa tudo. Você vai fazer o quê? Você vai murmurar? Você vai dar soco no volante? Não. Adora o Senhor. Adora Ele. Em todas as situações, adore ao Senhor. Para a gente pensar, a adoração, a nossa adoração, ela só se prova real quando adoramos ao Senhor em meio às dificuldades. Porque adorar a Deus quando está tudo bem é muito fácil. E eu tenho certeza que vocês já ouviram isso inúmeras vezes. Mas colocar em prática é difícil. Eu quero contar uma história que eu ouvi recentemente sobre um pastor. O pastor Bill Johnson é o pastor de uma igreja chamada Bethel Church, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. A esposa dele, eu acompanhava bastante o material que ela produzia, porque ela era líder de intercessão. Ela teve câncer e faleceu. Eu tenho até um livro dela, inclusive esse livro está emprestado, preciso lembrar com quem esse livro está. Foi bom ter falado sobre isso. Um livro de intercessão, ela sempre falou sobre intercessão e ela teve câncer. E nos últimos dias de vida dela, ele esteve com ela. Acompanhou ela até o último dia de vida dela. E ela faleceu. Era basicamente num sábado, o dia que ela faleceu. E num domingo tinha culto. O pastor Bill Johnson foi ao culto. Ele pregou no culto. O culto foi uma bênção. Mas sabe quando a igreja fica assim, com aquele pensamento: pastor, o que você está fazendo aqui? E um irmão chegou para ele, um irmão da liderança chegou para ele e perguntou: pastor, a sua esposa faleceu ontem. Você está aqui pregando. O que você está fazendo? E a resposta dele foi o que me marcou. Eu poderia, sim, aproveitar esse momento para ficar em casa, para viver o luto, para aproveitar, para pensar. Mas no céu vai ser tudo perfeito. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lamento, não vai ter nada disso. A única oportunidade que eu tenho de adorar o Senhor em meio à dor é agora. E eu escolhi fazer isso. Irmãos, isso é forte demais e faz a gente pensar quantas vezes a gente deixa de adorar o Senhor por muito menos. Por muito menos a gente está deixando de render louvores ao Senhor. Porque eu estou com uma unha encravada. Meu cabelo está crescendo, não vou conseguir ir para a igreja hoje. Não tem aniversário do meu sobrinho neto. Então não consigo ir. Você precisa estar sim, de compromisso com a sua família, comemorando aniversário. Mas se toda vez você consegue negociar de maneira fácil a tua adoração ao Senhor, tem alguma coisa de errado com o teu coração. Esse exemplo que eu trouxe não é para que todo mundo
traga para a sua vida e fala assim, agora a regra é viver assim. Não, cada um sabe onde o teu calo aperta, cada um sabe da sua dificuldade, cada um entende o seu momento, mas eu quero trazer isso como inspiração, para que você pense que nos momentos que você está passando por dificuldade, você precisa também adorar o Senhor. São nesses momentos que você aprende algo novo de Deus. Como eu disse, adorar o Senhor quando está tudo bem é muito fácil, mas em meio à dor é difícil demais. Outra coisa para a gente pensar é o impacto da adoração no mundo espiritual. A adoração no mundo espiritual, ela tem um grande impacto. Satanás não permanece num ambiente onde o nome do Senhor é exaltado. Por isso que o nosso foco principal, quando adoramos, é que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Ah, tem um irmão desafinado do meu lado, não importa. Deus não procura as vozes afinadas, Deus procura os corações afinados, alinhados com Ele. Deus não rejeita um coração quebrantado. Então no mundo espiritual, quando junta um coração quebrantado, 2 corações quebrantados, 3, 4, 10, 20, 30, Deus para lá do céu e fala, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, eu preciso prestar atenção nisso. E Satanás, mete o pé. A nossa adoração transforma o ambiente. A gente precisa ter o foco nisso. Paulo e Silas estavam presos. E eles transformaram aquele ambiente. As cadeias se romperam. Deus nos dá liberdade através da adoração. Você é livre. Na semana passada nós falamos sobre conceitos que aprendemos muitas vezes, né, sobre a forma de louvar o Senhor, que muitas vezes é errado. Muitas vezes é baseado em opiniões. Não, para adorar a Deus você não pode nem levantar a mão, porque isso é irreverência. Aonde você viu isso na palavra? Para adorar a Deus não pode nem bater palma, porque isso é irreverência. Aonde você viu isso na palavra? Nós começamos o culto de hoje com a leitura bíblica dizendo, batei palma todos os povos, celebrai a Deus com júbilo. Não, mas a adoração tem que ser aqui, quietinho no meu canto, não vou falar nada, é baixinho. Paulo e Silas estavam adorando como? Alto. Em Salmos tem um texto que diz, cantem altos louvores ao Senhor. Altos louvores ao Senhor. Deus quer uma igreja de gritaria? Não. A palavra não está falando sobre gritar. A palavra está dizendo sobre cantar altos louvores. É uma expressão, sabe, que vem com todo o seu coração. Todo o seu coração. Eu quero dar o exemplo mais uma vez. Quando você está lá assistindo seu time jogar, e ontem, irmãos, olha, foi difícil pro Vasco, hein? Eu nem quis assistir o jogo, porque assim, eu já sabia que ia vir algo difícil. Tem um grupo que eu fiz com alguns amigos aqui da igreja, né, que a gente fala do Vasco. Eu nem quis mandar mensagem lá, porque eu ia sair da presença. Aí eu lembrei, não, vou pregar amanhã, não quero pecar. Aí você está lá torcendo pro teu time de futebol, quando ele ganha, né? Quando o Vasco ganha, eu torço. Aí você comemora o gol com toda a tua energia, gol, tal. Na casa de Deus você não tem a capacidade de levantar a tua mão para adorar. A gente está aqui te encorajando a fazer isso. A palavra de Deus te encoraja a fazer isso. Ninguém vai te obrigar. Mas eu quero voltar os seus olhos para o texto, revelando ali o que Paulo e Silas estavam fazendo, cantando em alto e bom som. As pessoas precisam ouvir e saber da sua boca o Deus que você adora. Se você é aquele crente que se esconde, tem algo de errado. Você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha do Deus que você adora? Ah, mas esse é o meu jeito, essa é a minha opinião. Eu aprendi uma coisa, eu quero compartilhar com os irmãos. Geralmente quando eu tenho uma opinião e eu confronto essa opinião com a palavra, a minha opinião está errada. E eu tenho duas opções: permanecer com a minha opinião e ser teimoso, ou ser obediente e me render ao que a palavra diz. Eu tomei uma decisão.
eu escolho me render ao que a palavra diz. Eu abro mão da minha opinião e eu sigo a palavra. Fica aqui para os irmãos hoje a proposta. O que você vai seguir? A tua opinião ou a palavra de Deus? Para a gente seguir, a nossa vida precisa dar testemunho através da adoração. A adoração verdadeira, ela testemunha aos outros sobre quem Deus é. Quando adoramos em meio às dificuldades, aqueles que ao nosso redor veem o poder e a presença de Deus, começam a perceber a transformação de Deus em nossas vidas. É muito simples essa conta. O mundo precisa ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Mas como que o mundo vai ver essa manifestação do poder de Deus? Quando nós nos escondemos, se nós nos acovardarmos, se no meio da dificuldade nós agirmos como os ímpios. Porque, irmãos, é uma loucura viver as coisas de Deus. Quem em sã consciência passa por dificuldades e permanece sorrindo? Quem em sã consciência passa por aflições e permanece seguindo a sua vida buscando ao Senhor? Só a gente, os crentes, doido, que ama o Senhor, que escolhe viver essa vida, porque sabe que dele tem toda a esperança, vem toda a esperança. O mundo precisa olhar para a gente e ver que nós fazemos diferente. Não dá para o mundo olhar para a gente e ver que fazemos da mesma forma que qualquer outra pessoa. Nós precisamos mostrar para o mundo que somos diferentes. Ah, mas é muito difícil. Ninguém está falando que é fácil. É muito difícil. Nós precisamos olhar para a palavra e dar um passo de fé, falando: Senhor, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu quero experimentar. Eu quero experimentar isso. Se o Senhor está dizendo que existe uma bênção diferente, existe um poder vindo dos céus, diferente para a minha vida, quando eu me posiciono em adoração, mesmo em meio às dificuldades, eu quero experimentar isso. Faz o teste. Faz o teste, irmãos. E você vai viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Para a gente seguir aqui, eu quero ler uma outra ilustração aqui para a gente pensar. Imagina um coral cantando em harmonia. Cada voz é importante, mas é o conjunto que cria a beleza da música. Da mesma forma, a adoração coletiva é mais poderosa quando feita em conjunto. A gente estava na segunda-feira ensaiando com o coro para cantar na conferência de adoração. Inclusive, irmãos, venha. No domingo à noite, nós teremos aqui, né, o momento de louvor com o coro misto da nossa igreja. Vai ser uma bênção. Quem estava no ensaio segunda-feira, né, Marileia estava ali passando as vozes com a gente. Aí ela chegou lá: soprano, vai fazer aqui. Aí ela faz o soprano cantar. Contralto, vocês vão cantar aqui. Aí o contralto cantava. Tenores, essa voz. Aí os tenores cantavam. Baixo, essa voz. Quando juntou tudo, ficou uma coisa linda, irmãos. E quando juntar todo mundo aqui, os instrumentos, todo mundo cantando, vai ficar maravilhoso. E a voz da igreja, cantando juntos. Se um canta sozinho, é bonito. Se dois cantamos juntos, é até legal. Mas quando todos cantam juntos, é maravilhoso. Eu tenho uma expectativa muito grande de chegar no céu e ouvir o coral de anjos cantando. Mas a minha maior expectativa é o povo de Deus cantando ao Senhor, diante da presença dEle, no céu. Quem era desafinado, eu acredito que vai ficar desafinado. Há esperança para você. Mas aqui na igreja, quando estamos louvando ao Senhor, tem algo diferente quando louvamos juntos. Eu estava pesquisando e eu vi que tinha um estudo que diz que cada pessoa tem uma voz diferente. A voz, ela é como se fosse única, né, de cada pessoa. Por mais que você
tenha pessoas com um timbre parecido, com uma voz muito parecida, ainda assim é única. Cada voz se torna única. Você imagina, no meio de um monte de pessoas, nós cantamos juntos ali, nós cantando juntos, Deus reconhecendo cada voz. Olha lá, está lá minha filha, Tânia, está cantando ao Senhor. Está lá meu filho Almeida, está cantando ao Senhor. Milena também está lá. Mas se você permanece com a sua boca fechada, você deixa de desfrutar disso. Você deixa de participar disso. Deus tem um convite para nós nessa manhã, para adorarmos de maneira coletiva. Quando você entrar aqui por essas portas, pensa, o que eu faço daquela porta para dentro, eu não faço para mim, eu não faço pensando em mim, eu faço de maneira coletiva. Eu quero ler um texto com os irmãos, Salmos 95, Salmos capítulo 95, versículo 1 e versículo 2. Salmos capítulo 95, versículo 1 e 2. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O convite do salmista é: vou ou vamos? Vamos. Se é vamos, é no coletivo. Ele está chamando o povo de Deus. Existe um convite do Senhor para nós nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor. Vamos. Esse convite é para a igreja, é para o povo de Deus. E aqui, irmãos, eu quero pensar algumas coisas com vocês. Esse texto eu nem tinha colocado aqui, mas se você puder abrir aí na sua Bíblia, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, versículo 8. Enquanto eu preparava a mensagem, já estava pronta, né? Mas eu lembrei desse texto, que é um texto que me marca muito, que o povo estava reconstruindo o templo, e nesse momento estão reconstruindo o altar do Senhor, para que o seu povo oferecesse sacrifícios. Então, Esdras capítulo 3, versículo 8. Quem achou diz amém. Quem não achou, quero te lembrar que daqui a pouco tem EBD. Esdras capítulo 3, versículo 8, diz assim: no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Seatiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad e seus filhos e os seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Preste atenção nesse versículo 12 agora. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes da família, de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo.
Muitos, porém, gritavam de alegria. E não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Bom, esse é um texto que me marca muito porque o povo estava voltando do cativeiro, construíram novamente o templo não tinha nada a ver com a construção antiga, porque, se você se lembrar, o templo construído por Salomão era magnífico, não se ouviu um barulho de martelo na construção, as pedras eram preparadas e encaixadas naquele templo. Quando os sacerdotes foram inaugurar aquele templo, a Bíblia vai dizer que eles cantaram, inclusive, a mesma canção que os sacerdotes agora cantaram. Mas naquela época, a glória de Deus era tamanha que a nuvem cobria o lugar, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé e se prostraram ao Senhor. Bom, a glória do templo de Salomão é indiscutível. Mas, agora, pós-cativeiro, quando eles estão reconstruindo o templo, inclusive se você voltar um capítulo, né, fala da reconstrução do templo e os construtores falam assim: tragam-me madeira para que possamos construir o templo. E nesse momento, os anciãos que viram aquela glória antiga falam: tem algo de errado aqui, não é para ser assim, a casa de Deus é diferente. E eles começam a lamentar. E aí a gente passa para o texto onde a gente acabou de ler, quando eles começam a reconstruir o altar para oferecer sacrifícios ao Senhor. E existem dois grupos ali. Se você ler o capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia vai enfatizar. Eu quero até voltar aqui para ler para os irmãos. O capítulo 3, versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Olha como isso é forte, eles estavam unidos. Não, nós estamos aqui juntos. Nós estamos aqui numa mesma causa. Mas quando eles viram algo que desagradava, eles falavam: pô, vou reclamar. Eles tiveram uma postura de reclamar. Agora quero reclamar, não está do jeito que eu vi, não está do jeito que era antigamente, agora eu vou reclamar. Só que você percebe que no final do capítulo 3, não dava para distinguir o que era choro de lamento e o que era adoração. Porque geralmente, irmãos, aqueles que estão murmurando são encobridos por aqueles que adoram ao Senhor. A murmuração, ela é simplesmente ineficaz num ambiente como esse. Você tem duas opções: adorar o Senhor ou murmurar. Ah, mas os louvores de hoje em dia não são como os de antigamente. Tá, mas quem nasceu em 1970 vai dizer a mesma coisa. Quem viveu na época de 1980 vai dizer: mas não era como em 1930. E quem viveu em 1930 vai dizer: mas não era como 1890. Então sempre vai ter aquele povo saudosista que vai dizer: pô, mas não era como antigamente. Deus é um Deus que não muda. Amém ou não amém? Mas Deus se move de geração em geração, Ele continua realizando os seus feitos. Assim como Ele fez na geração passada, Ele está fazendo nessa. Assim como Ele está fazendo nessa, Ele vai fazer na próxima. Assim como os louvores antigos comunicavam com a gente, as novas canções também comunicam aos nossos corações. Não é o que cantamos, é a quem cantamos. É também decidirmos como vamos fazer isso. Eu quero reforçar isso mais uma vez. Você vai ser um murmurador ou você vai ser um adorador? Na adoração coletiva, Deus busca um povo unido, que adora de maneira coesa, está junto. Deus tem uma porção muito especial quando a sua igreja adora ao Senhor em espírito e em verdade. Bom, a adoração, para a gente pensar aqui, Deus faz um convite à adoração coletiva, mas a adoração coletiva, ela muda o ambiente ao nosso redor. Eu quero reforçar um pouquinho mais sobre isso, porque
Como a gente leu no texto de Atos, eles adoraram ao Senhor, as correntes se quebraram. Foram só as correntes deles? De todos os prisioneiros. Todos. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos, de um dia que me marcou muito aqui na igreja. A gente estava tendo a operação CDR e foi num culto de domingo pela manhã. A gente estava adorando ao Senhor e nesse dia eu percebia que tinha algo diferente. A glória de Deus estava muito forte aqui nesse lugar, não dava vontade de parar. E o pastor Douglas não querendo parar, mas ele pensando, tem horário e a gente não pode parar, mas a gente tem que parar. E Deus fazendo, a presença de Deus muito forte aqui. O Lacerda está lá atrás, ele vai lembrar disso. Chegaram 2 jovens aqui, passaram pela rua. Eles ouviram e entraram. O Lacerda estava lá atrás. Se eu não me engano, a história é assim. E aí, cara, vocês estão perdidos? O Lacerda pensou até, acho que eles faziam parte da gente aqui, né? Não, a gente estava passando na rua e a gente entrou aqui. Chamou a atenção da gente, a gente entrou aqui. Olha o poder da adoração sendo manifesta ao redor. Quebra essas 4 paredes. Avança para lugares onde a gente não consegue controlar. A igreja de Atos vivia um tempo muito especial, porque a palavra vai dizer assim: e o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Eles tinham uma estratégia de evangelismo? Não. Eles tinham ferramentas? Eles tinham aquela pulseira do plano de salvação? Não. Eles adoravam ao Senhor. Eles viviam em comunidade e Deus ia acrescentando. Eu acredito que em diversos momentos as pessoas iam chegando e falando: quero viver esse negócio aí que vocês estão vivendo. Eu quero experimentar esse Deus que vocês experimentam em meio à adoração. As pessoas vão começar a perceber algo diferente quando a nossa adoração for direcionada ao Senhor. Quando a nossa adoração coletiva tiver apenas um foco. As pessoas vão se aproximar, a presença de Deus vai atrair essas pessoas. Existe também um relato da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, que em um dos congressos, né, foi até uma gravação de um CD do Diante do Trono. Enquanto eles adoravam ao Senhor, as pessoas que passavam ao redor, elas eram tomadas pelo Espírito Santo. Muitos eram curados. Enfermos eram curados ao redor da igreja. Não eram pessoas que estavam ali no ambiente do culto. Eram pessoas que estavam passando, vivendo a sua vida normal. Estou passando aqui, um enfermo. Meu Deus, eu estou curado. O que aconteceu comigo? Você crê que isso pode acontecer nos dias de hoje, meu irmão? Porque às vezes parece que nós lemos isso na palavra, nós lemos que Deus pode fazer, nós vemos Deus fazendo em outros lugares, mas a gente pensa assim: isso é para aquele pessoal lá, não é para mim não. Não, Deus tem isso para a gente também, irmão. Deus tem uma porção reservada para nós também, e é através da nossa adoração, através do que entregamos em adoração ao Senhor. Eu sonho, eu quero ver isso. A glória de Deus furando essas paredes, atingindo outros lugares. Hoje nós temos a oportunidade de ter o culto transmitido. A presença de Deus invadindo as casas, invadindo os lares. Não é cantar junto que faz a diferença. É cantar junto no mesmo espírito. É cantar junto olhando para o mesmo Deus. É cantar junto tendo o mesmo pensamento. É difícil demais você juntar um monte de gente diferente e colocar todo mundo para pensar a mesma coisa. Mas isso é viver na casa de Deus. Isso é estar vivendo como um povo unido de Deus. Esse é o convite do Senhor para nós essa manhã. Hoje você tem a oportunidade de olhar para dentro do seu coração e falar assim: quem eu sou nessa história? Eu sou um murmurador, eu sou um adorador? Você tem uma escolha a fazer nessa manhã. E eu quero te orientar nessa escolha. Escolha ser um adorador. Escolha ser um adorador. Porque se você ficar apegado às suas opiniões, às suas convicções, você deixa de desfrutar muitas coisas no Senhor.
Muitas coisas no Senhor. Esse mês de novembro nós não estamos fazendo esse movimento apenas para preencher a agenda da igreja. Deus já vem plantando isso no nosso coração há muito tempo, para que a gente viva momentos extraordinários na presença do Senhor. Não que o que a gente vive hoje não seja extraordinário, mas Deus sempre tem mais. Sempre tem mais. E sempre tem mais. E sempre tem mais. E muito mais. E muito mais. Quando você pensa que acabou, tem mais. Deus, mas eu já estou satisfeito. Mas eu tenho mais. Deus, mas eu já tenho muito. Eu tenho mais. Porque nós, irmãos, eu não sei se você tem essa consciência, nós somos finitos. Nós temos um limite. A sua barriga enche, o seu pulmão enche, ele tem um limite. Embora alguns estômagos tenham uma capacidade um pouco maior. O Robert, quando vai lá em casa comer alguma coisa, ele... Meu Deus do céu, aquela pizza que você comeu, amigo, não sei como coube aí, mas quem tem filho adolescente, então, cadê o João? Tá aí hoje? Tá não? Tá ali. Esses dias a gente na EBD, a gente tava brincando, né? Falei assim, João, tu consegue comer 1 quilo de arroz? Aí ele, se isso for um desafio... Agora, você está perguntando da minha fome? Não estou com fome para isso agora. Carla que sofre. Tem gente que tem uma capacidade um pouco maior, mas nós somos limitados. Deus não é. Deus sempre tem mais. E eu quero te encorajar. Sempre esteja na presença do Senhor, com fome e sede dEle. Sempre esteja na presença do Senhor, com fome e sede de Deus. Não do que Ele pode te dar, mas de Deus. Experimentar as bênçãos do Senhor é muito bom, mas experimentar dEle é muito diferente. Muito diferente. Eu quero terminar essa mensagem e para a gente orar, fazendo você pensar em um episódio. Eu não quero nem ler esse texto, mas em casa você pode ler. Jesus, quando chega em Betânia, existe uma mulher que vai ungir Jesus. Ela derrama o seu perfume aos pés de Jesus. Jesus estava naquela casa, a presença de Jesus estava ali física, mas existe uma diferença em quem sabe desfrutar da presença de Jesus, ou quem só vê Ele passar. O convite que eu faço para os irmãos nessa manhã é: nós precisamos desfrutar da presença do Senhor juntos. Quando Ele entra por aquelas portas, quando Ele entra nesse ambiente, algo precisa chamar a sua e a minha atenção. Não pode ter ninguém aqui disperso. Não pode ter um olhando para Jesus e outro, meu Deus, o que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa? Todos nós precisamos estar com foco no Senhor. Quando Jesus vem no ambiente, irmãos, é diferente. Existem dias que a presença de Jesus não está aqui, e eu preciso ser honesto com isso. Por mais que a gente esteja clamando, por mais que a gente esteja buscando, Jesus não manifesta a sua glória. Ele está aqui nos nossos corações, mas eu estou dizendo do manifestar dele. Quando ele começa a tocar no coração, depois ele começa a fazer. É desse momento que eu estou falando. Porque você pode sentir a paz do Senhor no seu coração. Você pode sentir Ele aí no seu lugar. Mas eu estou falando do nós. Quando Ele faz no coletivo. Quando Ele faz em nós. Saiba desfrutar da presença de Jesus. Saiba honrar quando Ele está no ambiente. Saiba perceber quando Ele está aqui. E a palavra de Deus vai dizer: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Só que muitas vezes nós não nos reunimos em nome de Jesus. Nós nos reunimos para cumprir uma programação, para ver uma pessoa que você não vê há muito tempo, para estar numa festividade da igreja, para qualquer coisa. Mas em nome de Jesus, quando nos reunimos em nome de Jesus, não, eu estou aqui por Ele. Eu estou aqui para Ele.
Eu vim aqui para ver Ele, eu vim aqui para sentir a presença dEle, eu vim aqui para experimentar Ele. Se você vem aqui com esse intuito, com esse foco, Deus tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Irmãos, o Senhor tem um convite, que precisamos experimentar essa adoração. Eu quero te convidar nessa manhã a se colocar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero te encorajar também a orar pela sua vida. Antes de você fechar os seus olhos para a gente orar, olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: é com você que eu vou adorar ao nome do Senhor todos os dias da minha vida. Você está preparado para isso? Ah, mas eu não me dou muito bem com ele, não me dou muito bem com ela. Irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Resolve isso quanto antes. Resolve isso quanto antes, porque é esse irmão, é essa irmã que vai passar a eternidade com você adorando ao Senhor. E para nós que cremos no Senhor, a eternidade começa agora. Nós começamos o nosso ensaio já. Nós já começamos a nos preparar. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos nessa hora, curvar sua cabeça e falar com o Senhor aí no seu lugar, pedindo para que o seu coração se encha de alegria, gratidão por estar na casa dele, adorando com seu povo, bendizendo louvores ao nome do Senhor. Existem algumas pessoas que já estão orando, falando com Deus. Se você ainda não está falando com Ele, fique à vontade, fala com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero desfrutar da sua presença. Eu quero derramar o bom perfume aos seus pés. Aos seus pés estou para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Você pode dizer ao Senhor: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. Aleluia, Senhor. Aqui está o teu povo nessa manhã, Jesus, rendendo a nossa adoração a ti, rendendo nossos louvores a ti, Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ensine dia após dia a fazer isso de maneira coletiva, Senhor. Quando olhamos para a tua palavra, nós vemos que o Pai é nosso e não o meu. É o Pai nosso que estás nos céus. O
teu povo se reúne nessa manhã, ó Pai, para render louvores a Ti. Te pedimos que cada dia mais o Senhor coloque no nosso coração um desejo de Te adorar juntos, sabendo que passaremos a eternidade juntos, passaremos tempo juntos na Sua presença, Senhor. Que a gente entenda a graça especial que o Senhor tem para nós quando adoramos o Senhor de maneira coletiva, quando estamos olhando juntos para o Senhor. E te pedimos, Senhor, manifeste o Teu poder enquanto fazemos isso. Manifesta a Tua glória enquanto fazemos isso. Manifesta, Senhor, em nós, porque nós te pedimos, ó Pai, que não dependa de nós, que não dependa somente de nós, mas que a nossa fome e a nossa sede Te atraia para esse lugar, Senhor. Que a gente não se contente em vir culto após culto, sem experimentar algo extraordinário vindo da Tua parte, Senhor. Pai, no nome de Jesus, cria em nossos corações um desejo, um anseio pela Tua glória, Senhor. Fome e sede pela Tua presença, fome e sede por mais de Ti, Senhor. Fome e sede, a Tua presença é como um oceano infinito, Senhor, a qual nós mergulhamos e não conseguimos encontrar o final. Que nos nossos corações esteja plantado essa realidade, Senhor, que Tu és um Deus em qual mergulhamos e não conseguimos encontrar o final. Desperta esse desejo no nosso coração nessa manhã, Pai. Que todos os momentos que nos reunirmos para adorar o Teu santo nome sejam momentos que a gente esqueça o nosso cansaço, esqueça as nossas dores, esqueça as nossas opiniões. Nós estamos aqui por Ti, Senhor. Nós estamos aqui pela Tua presença. Nós estamos aqui para olhar nos Teus olhos, para desfrutar da Sua presença, para sentir o bom perfume do Senhor quando o Senhor entra nesse lugar. Aleluia, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Que esses dias sirvam como reflexão nos nossos corações, para que sejamos verdadeiros adoradores, ó Pai. E que daqui para frente estejamos dispostos a mergulhar mais fundo na Sua presença. Que ninguém fique para trás, Senhor. Que façamos isso juntos, como Teu povo, como Tua igreja. Que façamos isso juntos, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos. E Te agradecemos pela Tua presença aqui, Senhor. Amém e amém. Pastor. Deus abençoe, irmãos. Não esqueça, dia 22, 23 e 24, nossa conferência. Você é convidado. Convide mais alguém, convida a sua família para estar aqui. Amém? Senhor, obrigada pelo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque nessa mensagem vinda do Senhor através do Lohan, o Senhor nos exortou e o Senhor também nos estimulou a viver uma vida de adoração, uma vida que agrada ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Continua conosco, Senhor, despertando os nossos corações, nos corrigindo quando necessário for, nos ensinando mais e mais acerca do Senhor, nos ensinando mais e mais a viver no centro da Tua vontade. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe em nós, de forma a olhar para o nosso coração, o Senhor encontre corações que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai,
a maravilhosa graça, graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.